Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens, as próximas notificações. E não esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. Então, vamos à mensagem da semana. Nós iremos falar sobre Paulo. Nós queríamos... Eu quero assim mostrar para a igreja, para os irmãos, ouvintes da palavra de Deus, a questão de nova doutrina, novo ensinamento, nova prática de evangelho, evangelização, de evangelho, que para perceber quando chega uma nova doutrina, um novo ensinamento religioso, é preciso ser investigado. É preciso ser investigado. Muito bem. Por quê? Quando Moisés foi para o Egito, que foi tirar o povo de lá, ele não chegou lá no Egito falando, não, primeiro teve que ir para Faraó. Ele teve que chegar até Faraó, antes de chegar nos hebreus. Ele teve que informar Faraó. Faraó não ia sair de lá, mas ele teve que informar Faraó. E veja que ele foi interrogado. Para que você quer tirar o povo daqui e tudo e tal? E ele deu a explicação o porquê. Tá. Nós vemos que nos dias de João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Foi uma ordem direta de Deus, através de Isaías, tinha profetizado que João ia chegar, que João ia no mesmo espírito de Elias. Evangelho de São João, capítulo 1, mostra lá os fariseus, não é? Os fariseus, os saduceus, todos eles, todos os religiosos, foram entrevistar João. Quem mandou você fazer isso, João? Você é o Cristo? Você é o profeta? Quem é você, pá? Quem é você? Tem que se explicar. Vai chegando no país, vai mostrando no sentido religioso. Nós temos uma religião aqui de Moisés. Nós obedecemos a lei de Moisés. Quem é você? E João teve que se explicar. Com Jesus aconteceu a mesma coisa. Quando ele começou a fazer os milagres, começou... É chegado o reino do céu. Espera um pouquinho. Mas quem é você?
Quem é você? Ele teve que se explicar. Apesar que o povo não concordava, mas ele teve que se explicar. E depois provou isso na cruz. Então nós vemos, louvado seja Deus, nós vamos ver aqui essa situação de Paulo, não é? Porque nós vemos muita religião de hoje, muito evangelho de hoje modificado, pessoas pulando em cima do púlpito, requebrando aquela coisa. A gente vê isso na Bíblia, por exemplo. Nós não vimos Jesus requebrando em lugar nenhum. Não vimos Pedro tocando pandeiro lá para Jesus requebrar, ficar rebolando. Nós não vimos isso, não tem isso na Bíblia. Jesus não ficava tocando pandeiro e bumbo para os apóstolos ficar requebrando, ficar pulando, que nem cabrito. Ele não tem isso na Bíblia. Nós vemos que a descida do Espírito Santo não teve nada disso. Não teve nada disso. Não é? Aquele envolvimento que teve. Então nós vemos, não é? O apóstolo Paulo, em lugar nenhum eu vejo ele rebolando. Eu vejo ele fazendo essas pataquadas todas. Eu não vejo Pedro fazendo isso, nenhum dos apóstolos fazendo isso. E a Bíblia manda nós basearmos na doutrina dos apóstolos. Se eles não fizeram, não é eu que tenho que fazer. Por que eu vou fazer uma coisa que ele mostra que eles não fizeram? Então nós temos que comparar, fazer essas comparações. Quem é esse povo de agora aí? Da onde eles tiraram isso? Esse desenvolvimento? Da onde foi tirado isso? Da Bíblia não foi. Vem com dança africana, vem com... Não! O Evangelho tem que vir de Jerusalém. Tem que vir do povo, do foco, do povo que morava em Jerusalém, onde Jesus morreu. É dali que tem que sair o Evangelho. Dos ensinamentos daqueles homens, dos apóstolos. É o que a Bíblia cadastra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então nós temos, quando tem qualquer coisa nova, nós temos que investigar. Tem que ser questionada. Quem é a pessoa? Quem é o profeta? Porque profeta não existe mais. Acabou em João. Agora é dom de profecia. Então, e toda a profecia da Bíblia já está escrita, viu? Já está terminada. Tem mais nada. Tem mais nada para acrescentar. Qualquer um que acrescentar o que está aqui vai ter que responder para Deus. Ninguém pode acrescentar aquilo que já foi selado, que é essa escritura sagrada, que é ali no livro de Apocalipse. Muito bem. Então nós vamos ver, olha nessa mensagem como que Paulo foi questionado. Olha a situação de Paulo. Muito bem. Nós vemos aqui do versículo, capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Né? Nós vamos ver do versículo 16 para frente. Do 16 para trás, Paulo teve lá em Tessalônica, onde converteu muitos judeus, muitos gregos. Paulo não fundou igreja nenhuma em Jerusalém, em Israel. Nenhuma. Tudo na Ásia, em Roma, em todo lugar, menos em Jerusalém. Mesmo em Israel, digo, menos em Israel. Então nós vemos que Paulo,
que estava se cumprindo aquilo que Jesus falou para ele: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Ficar dando coice em ponta de lança, dando murro em ponta de faca. Duro é para você. Você vai se sangrar. Olha o que você fez, perseguir a igreja. Eu sou Jesus a quem tu persegue, Paulo. E vejam, louvado seja Deus, no versículo de Atos 22, versículo 21, que ele dando seu testemunho, ele fala assim: eis, né, o próprio Deus, e ele revelando na visão de Jerusalém. Olha que Deus disse para ele, que Jesus disse para ele: ei, de enviar-te aos gentios de longe. Então ele já estava com essa responsabilidade de pregar para os gentios. Muito bem. Os gentios são os pagãos. Pagãos é aqueles que não são cristãos. Que não são cristãos. Muito bem. Então nós vemos que Paulo, depois de Tessalônica, ele foi para Bereia, né? Bereia, e saindo depois do tumulto lá de Bereia, ele foi para Atenas. Silas e Timóteo ficou na cidade enquanto ele fugiu, escapou do tumulto. E precisou Jackson, né? Um discípulo de Paulo, onde Paulo estava hospedado, ajeitou a situação. Ele era um homem importante da cidade. Ele fez com que os discípulos, Silas e Timóteo, ficassem lá em Bereia, e Paulo fosse embora para Atenas. E Atenas é a capital da Grécia, né? E na época de Paulo é a Grécia antiga, né? Os gregos, muito bem. A Grécia antiga, a antiga Grécia, muito bem. Então nós vemos, louvado seja Deus. Vamos ver então o versículo 16 a seguir. Mas eu vou ler aqui numa coisa, olha bem. Chegando a Atenas, o apóstolo enviou de retorno os irmãos que vieram com ele, né, de Bereia, né, os berianos, com a mensagem para Silas e Timóteo, né, que eles fossem encontrar imediatamente com Paulo lá em Atenas. Muito bem. E enquanto Paulo estava lá em Atenas, sozinho, vamos ver a cidade de Atenas. Chegando a Atenas, o apóstolo, louvado seja Deus, a cidade de Atenas, digo, era a metrópolis do paganismo. Atenas era a metrópolis do paganismo. E vemos aqui Paulo não se encontrou com uma população crente. Eram todos incrédulos. Toda a cidade inteira incrédula com respeito à palavra de Deus. Era a cidade que só tinha idolatria.
estava completamente fundada na idolatria. E vejam, a cidade com uma população não crédula, né? Não crente. Além de ser incrédulo, é ignorante. O que é uma pessoa ignorante? A pessoa ignorante, o ignorante, é aquele que não é instruído. Não é instruído em um determinado assunto. Ele não tem aquela educação, não tem aquela instrução religiosa para aquele determinado assunto. Então, são pessoas ignorantes. Não é? São pessoas ignorantes. Muito bem. E continuando aqui a leitura de Paulo, que nós vemos que, louvado seja Deus, como em Listra, mas com um povo famoso por sua inteligência e cultura. Aquele povo ali, ele era muito inteligente, muito intelectual, tinha muitos, o que tinha ali muito também, filósofos, professores, eram pessoas intelectuais. Então, a cultura era de primeiro mundo, não é? A cultura deles. Então, muito bem. Mas só que em todos os lugares estavam à vista, expostas, estátuas, altares, né? De seus deuses. Então tinha todo tipo de deuses em toda a cidade, nas praças, em todos os lugares. Veja como Paulo ficou perturbado. Paulo ficou perturbado. Eles tinham ali os seus ensinamentos, as suas doutrinas, os seus deuses. Agora que nós vamos ver aqui. Não é? Muito bem. E muito bem. Eu vou repetir aqui essa leitura. Em todos os lugares estavam à vista estátuas de seus deuses e de heróis, divindades e da história e da Pérsia, né? E do poeta, da poesia, não é? Da história e da poesia. Os seus ídolos, não é? Todos estão lá. Enquanto magnificente arquitetura e pinturas representavam a glória nacional e o culto popular de deidades pagãs, dos deuses pagãos. Estava empesteado. Muito bem. Agora nós vamos ver, olha bem, o senso do povo estava empolgado com o esplendor e a beleza da arte. Tudo esculpido, né? Muito bem. De todos, glória a Jesus, de todos, louvado seja Deus, de todos os santuários. Então nós vemos que Paulo, olhando a beleza, a grandeza que o rodeava e vendo a cidade toda entregue à idolatria, seu espírito encheu de zelo por Deus, a quem via desonrado. Ele via Deus desonrado em toda aquela situação. Então nós vemos, louvado seja Deus, a idolatria era grande. E o problema deles lá, a doutrina deles, a principal doutrina
deles era... Eu marquei aqui, onde que eu marquei? Tá. Louvado seja Deus. Achei. Era hedonismo. Hedonismo. A principal doutrina, a parte superior, era o hedonismo. Hedonismo. E o que é hedonismo? Muito bem. Agora que nós vamos ver o que é hedonismo, né? Hedonismo é a busca pelo prazer. É a busca pelo prazer. Lá em Atenas, o prazer é o sumo bem dos homens. É o sumo bem dos homens. Então, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, que o prazer é considerado o bem maior, a finalidade última, ou seja, o objetivo supremo da vida humana é o prazer. Na doutrina deles, bem entendido, não é o que eu estou falando aqui, não. Na minha opinião, não é. Mas na opinião do Atenas, lá na Atenas, era essa a doutrina principal, o prazer. Mas não é só prazer de sexo, não, viu? É prazer de comida. Eu tenho o prazer de comer aquela comida, eu tenho o prazer de visitar um irmão. É o prazer, em todos os aspectos. É o prazer, não é só sexo, não. Tá? Então, e veja que Paulo chegou com uma nova doutrina. Com uma nova doutrina que eles achavam que acima disso não existia. Não existia um ensinamento, uma doutrina acima dessa que foi colocada, que era o prazer, era o sumo, era a essência para a vida humana. Então nós vemos, louvado a Deus, agora Paulo entra, e a cidade estava cheia, o que tinha de ídolos, tinha de filósofos, tinha de professores, tinha de pessoas inteligentes, tinha de pessoas intelectuais. Então era uma cidade muito avançada. Mas veja bem, Deus não mandou lá Pedro com uma lata de pescar lá e com uma vara de pescar e com uma lata cheia de minhoca lá para pregar para o povo, não. Mandou Paulo, aquele que ele encontrou no caminho de Damasco. E se mandasse Pedro também ele resolveria o problema, porque Deus é Deus. Só para mostrar o grau que era Paulo de a intelectualidade, como ele era intelectual, como que ele era inteligentíssimo. Deus colocou Paulo lá dentro. Agora nós vamos ver, louvado seja Deus. Paulo estava, eu quero ver aqui na Bíblia, olha bem, versículo 16, né? Vou repetir o versículo 16. E quando Paulo o esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Versículo 17. De sorte que ele discutia, ele disputava na sinagoga com os judeus religiosos, com os judeus e com os gregos. Os gregos que tinham se convertido ao judaísmo. E vejam que ele ia na sinagoga e discutia, ele contendia com eles ali na sinagoga. E todos os dias
Todos os dias Paulo discutia na praça pública com os que se apresentavam. Versículo 17, isso daí. Veja, né, Paulo na sinagoga, pregando lá, rebatendo aquela teoria. E veja, qual era o argumento de Paulo? Qual era o argumento de Paulo? Que o homem não tinha nada acima do prazer. O prazer era o grau que chegava mais perto de Deus, no entendimento deles. Nada ia cobrir o prazer. E Paulo chega com alguém que está acima do prazer. Paulo chega falando de Jesus, que foi morto e ressuscitou. Está acima de todas as coisas. Que pode dar mais prazer para o homem do que o próprio prazer. E Paulo discutia com toda Atenas, com toda aquela congregação. Então nós vemos, veja no versículo 18, quando descobriram, olha o versículo 18, quero ler o versículo 18, que diz assim, glória a Jesus. E alguns dos filósofos, alguns professores, alguns filósofos, quando viu aquele, né, soube dessa coisa, daquela pessoa estranha, que estava com uma doutrina maior do que a deles. Veja o tumulto que esteve ali naquela praça pública. Todos foram ali para ver a discussão, o debate. E vejam o que aconteceu. E estavam todos. E alguns dos filósofos epicureus. Epicureus é uma seita, né? É um líder, não é? É um grupo, uma seita, né? E os estoicos eram os admiradores do epicureus. Então eles tumultuaram, os filósofos, professores rodearam a Paulo, e Paulo, convicto naquela sua pregação, mostrando Jesus ressuscitado, sozinho, ele estava sozinho. Silas e Timóteo ainda não tinham chegado. Muito bem. E nós vemos, louvado a Deus, continuando a leitura. Uns diziam, o que esse matraca, o que esse tagarela quer dizer com isso? O que esse cara quer dizer com isso? O que esse matraca aí quer dizer com essa doutrina aí? Olha o que outros diziam. O que quer dizer esse paroleiro, matraca, esse tagarela e outros? Parece que é pregadores de deuses estranhos. Ele está falando de um Deus aí que eu nunca vi falar. Não tem aqui na nossa lista. Não tem aqui nenhum altar para ele. Ele está falando de um Deus aí que é um tal Jesus que morreu, ressuscitou e está acima de todo mundo. Vamos fazer o seguinte: vamos levar ele lá para Areópago, né? É uma câmara, uma assembleia, né? Que aonde discutiu religião e política. Vamos levar ele para lá.
pro teatro, vamos levar ele para lá, para ele explicar isso que ele está falando para nós. Né? Então veja, continuando aqui, porque lhe anunciava a Jesus e a ressurreição. E a ressurreição. Versículo 19. E tomando-o, e pegaram a Paulo, e tomando-o, apóstolo, levaram ao Areópago. Areópago é a Assembleia, a Câmara Municipal. É onde discutia todos os assuntos religiosos e políticos. Então nós vemos que Paulo foi levado para lá. Ele tinha que se explicar. Que nova doutrina era essa? Que nova doutrina é aquela? É assim que a igreja de hoje tinha que fazer com esses profetas. Que tem uma nova doutrina. Que tem um novo ensinamento. Ele tem que se explicar qual é o fundamento dessas coisas que eles estão pregando, que eles estão falando. Assim diz o Senhor, o que o Senhor nunca disse, o que o Senhor não falou. Ele tem que se explicar. Louvado seja. E Paulo, olha o versículo 19. Tomando a Paulo, levaram a Areópago, dizendo: nós queremos saber. Glória a Jesus. Que nova doutrina é essa? De que fala? De que você está falando? Que nova doutrina é essa que você está falando? Nunca ouvi falar isso. Nunca ouvi falar isso. E o nome desse Deus que está falando, não tem aqui no nosso altar aqui. Em nenhum altar nosso aqui. Só que ele estava honrando a Deus sem saber. Eles tinham o seu altar de Deus lá. Que estava lá assim, ao Deus desconhecido. Era de Jeová. Esse altar era de Jeová. Tinha lá um altar que estava escrito lá, ao Deus desconhecido. Esse é o Deus que é o Deus que criou os céus e a terra. Então nós vemos que diz assim, o versículo 20. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, Paulo. Você está fazendo coisas estranhas aqui para nós. Nunca ouvimos falar isso aí. Nunca ouvimos falar isso aí. Queremos, pois, saber o que vem ser isto que você está falando. Nós queremos saber. Você vai ter que explicar. Então nós vemos que Paulo começa explicando as Escrituras. E no versículo 21, olha bem, Paulo começa a explicação. Pois todos os atenienses, todos os moradores deste lugar, é estrangeiro, é residentes, todos os atenienses e estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa, se ocupavam, senão de dizer, ouvir alguma novidade. Versículo 22 que eu gravei aqui. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em
todo vocês, em todo vós, vejo um tanto supersticiosos. Eu vejo que todos vós sois supersticiosos. Muito bem. Todos vós. O que é superstição? Todos eles eram supersticiosos. Os professores, os moradores, todos estrangeiros, os que estavam lá, todos eram supersticiosos. E o que é superstição? O que quer dizer? O que Paulo estava dizendo para ele? Olha, vocês são supersticiosos. Olha bem. Superstição quer dizer, a superstição é um sentimento religioso baseado no temor ou na ignorância. A superstição ela é baseada, é uma religião, na religião, que ela é baseada no temor. Quantas igrejas colocam temor? Ó, se você não pagar o dízimo, você vai para o inferno. Então ele paga porque tem temor, ele é supersticioso. Ele é ignorante. E o que quer dizer ignorante? Não foi instruído. O ignorante é uma pessoa. O ignorante é a condição. A ignorância é a condição de quem não foi instruído. Se você entra no lugar, você não conhece as regras daquele lugar, você não é instruído, você é ignorante, você fica perdido dentro daquela situação. Você entra numa igreja, você não sabe qual é a regra, você não foi instruído. Então você fica perdido, você é obrigado a aceitar aquilo que falam para você. Você não foi instruído. Você não pode fazer isso. Você não pode usar brinco que você vai para o inferno. Você não pode fazer... Se você não pagar o dízimo, você vai para o inferno. E a pessoa não é instruída na doutrina de Jeová, na palavra de Deus. É uma pessoa ignorante com respeito à Bíblia, com respeito à palavra de Deus. Ela não tem o conhecimento. Olha o que Paulo disse para todas. Vocês são tanto. Vocês são todos supersticiosos e ignorantes, desconhecedor. Vocês não têm conhecimento. Vocês estão presos numa doutrina que acha que é um prazer que vai te dar a sua salvação, que acha que é um prazer que está acima de tudo, e em cima de tudo está a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus. O que é ignorância? Os atenienses eram os ignorantes, eles eram supersticiosos, não tinham conhecimento da palavra de Deus. Quando ele viu Paulo falando aquilo, levaram para o teatro, levaram Paulo para a Assembleia. Explica para nós, nós queremos saber que novo ensinamento é esse que você está falando. Nunca ouvimos falar. E vejam, e Paulo, a explicação na continuação do versículo, a explicação, o choque que Paulo dá ali no meio daqueles deuses.
E vejam que ele fala, explica todo o Velho Testamento, e eles examinaram para ver se Paulo estava falando a verdade. E eles leram a Bíblia, e ele viu o que disse Moisés, que certamente o Senhor Jeová levantará um varão como eu no meio de ti. Eles viram essa passagem, ele viu o profeta Isaías falando que Jesus iria morrer em uma cruz, ia padecer para salvar a muitos e dar o prazer da vida eterna, não um prazer carnal, como eles tinham em mente. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Paulo está falando que o prazer que ele tinha para mostrar não era um prazer vindo da mão de um homem. Vejam Paulo falando, vocês constroem esses deuses com as suas mãos. Deus não mora no meio desses deuses esculpidos. Deus não mora em templo feito por mãos humanas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha no versículo 30 que ele fala, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os atenienses que se arrependam e aceitem Jesus como seu Salvador. Olha o versículo 30, louvado seja o nome do Senhor. E anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Veja a pregação de Paulo em Atenas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava com uma doutrina nova? Estava, mas ele provou. Ele provou na Bíblia. E a doutrina de hoje? E essa doutrina de hoje, que só sabe de falar de mamon, só sabe falar de riqueza, só sabe falar de prosperidade. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo não foi a Atenas para ganhar dinheiro, para ficar rico, para comprar terra. Não, de maneira nenhuma. Ele foi lá para mostrar Jesus ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. E o mesmo que Jesus disse para Paulo, ide, pregai, falai, ele disse para mim, ele disse para você, ele disse para todos os pastores, não mandou anunciar prosperidade para ninguém. Ele mandou anunciar a vida eterna, mandou anunciar, louvado seja Deus, que ele está para vir para levar um povo para morar para o céu. Então nós vemos, louvado seja Deus, a pregação de Paulo, a conversão do povo. Paulo provou na Bíblia. Manda esses irmãos agora provar na Bíblia que Deus mandou ele fazer isso que estão fazendo. Beijo. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos. As igrejas fazem isso? As igrejas fazem isso? A viúva lá não dá para vir lugar, vou orar por ela, Deus vai abençoar. Mas ninguém vai ver se ela precisa de um prato de comida. Se aquele órfão precisa de um prato de comida, precisa de um incentivo, precisa de alguém para ajudar, que nem Jó fazia em sua fazenda. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, a palavra do Senhor. Nós vemos Paulo e Atenas. Nós vemos que foi levado lá no centro, na Assembleia, que tinha o nome do Deus dele. O que quer dizer Areópago? Ares, tirou. Ares quer dizer Deus da guerra, o Deus da guerra. E Pago? O Pago é de pagão. É o Deus pagão. O Deus pagão. Então nós vemos. E Deus foi lá na casa do Deus pagão, o Deus da guerra, um Deus que não existe. Ele foi lá e falou a verdade e rasgou
o verbo para todos ouvirem quem era Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, louvado seja Deus, a palavra de Deus, como que ela nos orienta, como que ela fala, para nós termos cuidado com essas doutrinas de hoje. Todas as doutrinas, todos os ensinamentos têm que ser investigados se tem base bíblica. Se tem base bíblica. Para não ficar escandalizando o nome do Senhor. O nome do Senhor, louvado seja Deus. Então nós vamos então, quando um profeta vem assim, diz o Senhor, precisa ver se é o Senhor que está falando na boca desse profeta. Porque a Bíblia dá o direito de nós investigarmos se é realmente Deus que está falando conosco. Gideão fez isso. Deus falou com ele que ia dar vitória e ele trabalhou para o Senhor. Se for tu, faça com que aconteça isso. E naquela noite ele pôs dali aquele algodão, pôs dali. Se vai ser encharcado de água, é porque Deus tinha falado. E ele foi no outro dia, estava verdadeiramente encharcado de água. Mesmo assim ele fez, agora eu quero ver o contrário. Se é Deus mesmo que está falando, veja como Deus dá essa liberdade para nós ver se é Ele mesmo que está falando conosco, ou se é algum charlatão, se é algum enganador, se é algum espírito de demônio que está falando conosco. Então nós precisamos examinar. A Bíblia dá esse direito para nós examinarmos se é Deus realmente que está falando conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que todos pegaram a Paulo, a cidade inteira cercaram a Paulo e perguntaram para ele: que nova doutrina é essa daí? Nós nunca ouvimos falar desse tal Deus que você está falando. Não tem em nenhum altar esse Deus que você está falando. E Paulo teve que provar e provou para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós queremos perguntar para esses charlatões aí se foi Deus mesmo que mandou. Ele está pedindo dinheiro do jeito que pedem, pedindo o terreno dos outros, pedindo a casa dos cuidados, roubando a igreja, roubando os irmãos. Esses mentirosos enganadores. Louvado seja o nome do Senhor. Fica com esses falsos em nome do Senhor, fica roubando a igreja, fica roubando a todos. Então nós temos que investigarmos, temos que consultarmos, para ver se é mesmo Deus que está falando na boca dessa gente, dessas gentalhas, desses crentes desconvertidos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, e Jesus falou, e Jesus disse ao gênio: olha, e vigiai, para que ninguém vos engane. Enganador aí está cheio. Que Deus, assim, abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.